Se tens dores crónicas nas tuas costas e já tentaste muita coisa e parece que o problema se mantém, então provavelmente tens que explorar camadas mais profundas do teu problema. O meu nome é Ruben Rocha e eu trabalho essencialmente com casos crónicos, com dores crónicas, problemas crónicos. E hoje eu queria te falar sobre casos crónicos na coluna. E que camadas são estas? Okay? Então, se formos imaginar o teu problema e se formos imaginar uma cebola, a cebola tem várias camadas até chegarmos à mais profunda. E é possível para muita gente que, se calhar, abordar o problema a partir da primeira camada seja o suficiente. Mas às vezes não é suficiente, então temos que explorar uma camada um bocadinho mais profunda. E se essa não for suficiente, mais uma camada e mais uma camada. Só que a frustração para muita gente é que normalmente mantém-se na primeira camada, na segunda camada. Mesmo tentando várias coisas diferentes, a camada mantém-se a mesma. Ou seja, é como se eu tivesse a cebola na mesma e eu estou a tentar uma camada superficial no topo da cebola e como não consegui achar a solução ali no topo da cebola, eu vou dar a volta à cebola e tentar ainda na mesma camada, só que num ângulo diferente. Okay? Mas não, provavelmente o que tu tens que fazer é explorar camadas mais profundas. Então vamos falar sobre estas camadas. A primeira camada é perguntar o que é que eu tenho. Okay? O que é que se passa comigo? E é aí que vamos começar a fazer exames. Vamos descobrir que uma dor na lombar é uma lombalgia. Que lombalgia significa exatamente dor na lombar. É aí que vais começar a fazer raios-x, vais começar a fazer ecografias e ressonâncias magnéticas. E vamos começar a perceber, ok, então é possível que esta dor esteja aqui porque descobri no exame que tu fizeste que tens uma hérnia. Certo? Pode ser isso. É possível que tenhas algum bico de papagaio, é possível que tenhas rasgado um músculo, ter lesionado um ligamento, ter feito alguma coisa do género. E isso explica o porquê estás a sentir a dor que tu estás a sentir. Mas também há em muitos casos em que as pessoas fazem imensos exames, tentam descobrir o que é que se passa, passam por imensos profissionais e não conseguem detectar, descobrir o que é que se passa ali nas costas, o que é que está a provocar aquela dor ali naquela zona. Então isso ainda é mais frustrante para muita gente. Okay? Então esta é a primeira camada, que é eu olhar para o sítio em específico e ver o que é que aquele sítio, o que é que se passa ali que me esteja a provocar o problema. A segunda camada é a camada em que eu quero saber como é que eu vou tratar o que eu tenho, o que é que eu vou fazer para isto. Se for uma hérnia, se calhar vamos ter que fazer uma operação. Se viram que se calhar há muita tensão no músculo, vai fazer fisioterapia. Se viram que há um músculo que não dispara ali muito bem na zona da lombar, vão fazer fisioterapia também. Então vão tratar com base naquele primeiro diagnóstico, que é o que é que se passa aqui nesta zona, então eu vou aplicar alguma coisa para resolver o problema que nós estamos a ver que esta zona tem. E novamente, isto funciona para algumas pessoas, mas não funciona para toda a gente. E depois a frustração de, para quem isto não funciona, é tentar fazer novamente ou durante mais tempo continuar a insistir naquilo que já tentaram fazer antes, ou então continuar ainda numa camada superficial de tentar ver o que é que se passa ali, mas com uns outros olhos de uma maneira diferente, e tentar resolver isso a partir desses olhos de o que é que se passa aqui nas minhas costas que me está a provocar a dor que eu estou a sentir nas minhas costas. Então, como isto para muitos não é suficiente, às vezes temos que ir para uma terceira camada. E mesmo chegando a esta terceira camada, nem sempre as coisas necessariamente ficam holísticas. Então, chegando à terceira camada, nós depois ainda vamos dividir esta camada em mais camadas. É como se ainda fôssemos mais profundos. Então, esta terceira camada é perguntar porquê é que eu tenho este problema? E aqui já começamos a entrar numa área em que começamos a aumentar a chance de nos conseguirmos ver verdadeiramente livres do problema de costas, do problema da dor que estás a sentir. Porquê? Porque uma das coisas que eu faço logo de início com qualquer pessoa que tem problemas crónicos é sentar-me com ela, ver o que é que se passa na vida dela, fazer avaliações, perceber tudo acerca do corpo dela, para aí perceber e ter informação suficiente para dizer, ok, por causa de tudo isto, é muito provável que todas estas causas estejam a provocar a disfunção ou a dor que tu estás a sentir. É procurar o porquê do problema lá estar. Porque mesmo que o problema seja uma hérnia, que a hérnia esteja a fazer compressão de um nervo, e isso dá dor, e isso é verdade, isso justifica, ainda assim sabe pouco, porque tu precisas de saber o porquê do problema lá estar. Como é que tu desenvolveste a hérnia, porque é que ela lá está, e o que é que podes fazer
para reverter, ou mesmo que sejas operado, o que é que podes fazer para tentar garantir que ela não volte a aparecer? Ou porque tu queres perceber o porquê do problema se ter desenvolvido. Porque percebendo o porquê, conseguimos reverter aquilo para não continuar a piorar a situação e é possível que seja possível reverter. Então, a terceira camada, podemos dividir em várias. A primeira camada da terceira camada é ver se a pessoa tem má postura, ver se há tensão muscular, ver se há algum bloqueio articular. E para a questão do bloqueio articular é mais fácil perceber, que é a abordagem da osteopatia, em parte, em que se chega lá, vê, ok, esta vértebra não está a mexer muito bem, está ali meio bloqueada, ou está meio numa rotação meio estranha, bloqueada ali, e vamos ali aliviar a zona, manipular, soltar a articulação para ver se ela fica boa. Boa, isso ajuda em alguns casos, claro que sim, noutros não ajuda, ou ajuda durante uma semana, 2 semanas, um mês, e depois aquilo volta ali a bloquear de novo. Algumas pessoas, um dia, no dia seguinte já estão mal novamente. A outra abordagem é através de fisioterapia, ali ver se, através da postura da pessoa, se é preciso corrigir ali alguma coisa, ver como é que estão alguns músculos a funcionar, se o abdominal está a funcionar bem para proteger as costas, ver se há ali músculos que estão muito tensos, que estão a comprometer as costas também. Tudo isto é válido e é mais, e novamente, é mais um layer que, se trabalharmos dentro desse layer, talvez traga resultados. E a verdade é que traz, em alguns dos casos, traz resultados, sim. Se isto não for suficiente, o layer seguinte é começar a avaliar a saúde dos órgãos. Porquê? Porque a parte mais fácil de explicar isto é, vamos imaginar o coração. Se eu tiver um problema no coração, se eu tiver um infarto, vai ser mais fácil eu sentir dor no meu peito ou no meu braço do que noutra zona qualquer, porque o que vai acontecer é como se os órgãos pedissem emprestado os músculos que partilham a inervação com eles para exprimir a sua dor, para expressar a sua dor. Então, no caso do coração, vamos sentir aqui, mas também podemos, por exemplo, nos rins sentir nas costas, intestinos sentir nas costas, o útero sentir nas costas, sentir na barriga. Então, é possível que os próprios órgãos estejam a emitir dor para zonas que normalmente estão à volta deles. Então, normalmente é necessário ver se há a possibilidade dos órgãos estarem a afetar a dor que as pessoas sentem. E a osteopatia visceral aborda isto, mobiliza ali os órgãos, ajuda a aliviar, e a verdade é que muitas vezes, mesmo comigo, ajuda bastante. Uma dor ali mesmo no meio das costas, poder ser do estômago. Imobilizando ali o estômago, ver às vezes tensão ali no diafragma da zona ao pé do estômago, tudo isso ajudar a libertar essa zona realmente liberta e ajuda na dor nas costas. Mas isso não vai muito longe, porque depois temos que perceber, ok, o que é que se passa com este órgão, porque é que o órgão está a provocar esta dor, porque é que o órgão está a emitir esta dor. Então vamos para a terceira camada da terceira camada. Agora já vamos para a sexta, seria a sexta camada. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de saúde de órgãos, junto com stress, junto com hábitos de estilo de vida. Então o que é que acontece? Hábitos de estilo de vida e stress podem inibir, por exemplo, ter uma gastrite nervosa, das pessoas estão muito nervosas, sempre muito stress constantemente, isso ajudar a desenvolver uma gastrite. O facto de termos constantemente níveis de stress muito elevados vai inibir o normal funcionamento do nosso sistema digestivo. Então, aí temos que perceber, ok, temos aqui, aqui neste layer, nesta camada, é que começamos a ficar mais holísticos, mesmo holísticos. Porque aqui temos que fazer o caminho de perceber, ok, então temos uma dor nas costas que está a ser provocada por alguma coisa que se passa em algum órgão. Este órgão, por exemplo, o estômago, está ali irritado e está a emitir dor para o centro das costas. Depois temos que perceber, ok, o que é que se passa com este órgão? Ok, há alguma coisa que se passa a nível de stress na vida da pessoa. De onde é que este stress vem? O que é que podemos fazer para abordar este stress? Como é que conseguimos reduzir os níveis de stress? Ou pode ser relacionado com o estilo de vida. A pessoa está muito estressada porque não dorme o suficiente, porque, como não dorme o suficiente, está dependente de cafeína para manter os níveis de energia altos e a inflamação que isso provoca, a falta de descanso. Tudo isso acumulado traz problema não só, mas também no estômago. Então, por causa disso, há dor nas costas. E ok, aqui já conseguimos começar a criar uma linha condutora que facilita, ajuda bastante a detectar o porquê da pessoa ter o problema.
ainda podemos ir mais profundo em relação a isto, que é avaliar os comportamentos nocivos que a pessoa tem. E agora aqui ainda vamos assim uma camada mais profunda em que nós agora tentamos perceber. Vamos imaginar o caso dos intestinos, como eu falei ainda há pouco. Inflamação nos intestinos, constante inchaço abdominal, vem da alimentação que a pessoa tem. Ok, vamos dizer à pessoa, ok, tem que deixar de comer laticínios ou glúten ou uma coisa assim, porque isso está realmente a irritar os intestinos. E o que é que vamos fazer com isso? A resposta é que para muita gente é difícil mudar de hábitos de estilo de vida, porque os hábitos de estilo de vida que elas têm vindo a desenvolver de alguma forma estão a beneficiá-las de uma forma inconsciente para lhes trazer conforto, por exemplo. Então, vamos imaginar alguém que come por fome emocional. Aquela fome emocional, se eu disser àquela pessoa que comer o pão que ela gosta de comer, ou comer aquelas massas, comer queijo, de forma desequilibrada, está a provocar a dor que ela tem, está a provocar em cadeia o problema nas costas. Isso não é suficiente porque que esta pessoa está a tentar preencher um vazio que ela tem através da boca, através das coisas que come. Então não é suficiente, é muito difícil. Por isso é que é difícil mudar de hábitos. É difícil mudar de hábitos porque os hábitos nocivos para elas trazem um benefício, da mesma forma que fumar. Fumar traz um benefício porque para muita gente elas estão tão estressadas que o momento em que elas param para ir fumar é o único momento de respirar, descansar, acalmar, é o único momento em que elas conseguem baixar um bocadinho os níveis de stress. Então há benefício nas coisas más, há benefício nas coisas nocivas. Então é preciso perceber o que é que elas estão a tentar ganhar com estes hábitos nocivos de estilo de vida. E alguém que tenta comer para preencher um buraco que a comida não vai preencher, mas aquilo é a maneira que ela está a tentar usar para preencher este buraco, como não vai ajudar, o que nós temos que fazer é, ok, o que é que se passa, porque é que ela está a tentar preencher este buraco? Este buraco vem de onde? Como é que nós vamos conseguir preencher ou tapar o buraco ou resolver isto sem usar a comida? E aí já começamos a entrar numa coisa ainda mais profunda, mais holística. E agora vamos só retroceder aqui nos passos todos. Temos alguém, só para isto começar a fazer sentido na nossa cabeça, porque se trabalhasses comigo, por exemplo, eu iria fazer todo este mapa e esquematizar isto e seria mais fácil perceber porque isto está correlacionado. Mas agora vamos só fazer aqui o step by step. Aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e isto está a provocar um stress mental, emocional, que a faz querer comer por compulsão, comer para se tentar preencher, para reduzir os níveis de stress e da ansiedade que ela tem. Ela comendo isto vai irritar os intestinos. Os intestinos vão ficar inflamados, vai ter todos esses problemas. Como consequência, os abdominais vão desligar, a barriga vai expandir, vai ficar mais fraco, os abdominais vão ficar mais fracos e, como consequência, a coluna vai estar mais desprotegida. Então, mais desprotegida significa que é mais fácil criar muita tensão, mais fácil fazer movimentos que não deveria e provocar irritação, desgaste, dor. Além de, os intestinos irritados podem emitir dor para as costas. Então, estamos a ver aqui em escadinha que temos a dor nas costas. Porquê? Porque aconteceu alguma coisa na vida da pessoa que a faz sentir este vazio. Se fizermos uma linha direta, parece que não tem nexo. Ok, o que é que eu sentir esta tristeza ou sentir este stress? O que é que isto tem a ver com esta dor aflitiva que eu tenho nas costas, que faço massagens, faço tudo e não passa? Ok. Parece que não tem... Se fizermos de um ponto diretamente para o outro, parece que não tem correlação, mas começarmos a unir as coisas e perceber como é que a história do corpo funciona e a nossa vida é uma aventura e esta aventura está toda correlacionada e a tua vida é uma história que deve ser abordada e merece ser abordada, merece que haja pessoas que estejam empenhadas em querer compreender o que é que se passa contigo na totalidade, e não isolar ali as costas como se aquilo fosse uma peça que eu pudesse tirar, arranjar aquilo e voltar a encaixar a peça. Tu não funcionas assim, o teu corpo não funciona assim. Então é importante perceber toda esta complexidade e como é que isto funciona. E ainda assim pode haver outras coisas
que precisam de ser abordadas. Que a próxima camada, ou que é ali uma camada entre esta e esta nova e a que acabámos de falar, é sobre o centro de comando. E o centro de comando são coisas que se passam aqui dentro da nossa cabeça. E não estou a falar de pensamentos, também pensamentos, mas não estou a falar só de pensamentos, estou a falar do encaixe dos dentes. Se os dentes não encaixarem bem, se eu tiver um crossbite, que é a mordida ser mais lateral, ou se uma maxilar estiver mais para trás, a mamíbula, o maxilar inferior estiver mais para trás, isso vai alterar a minha postura. Se os dentes não encaixarem bem, vai criar muito stress em todo o meu pescoço, a nível facial também, mas em todo o meu pescoço. A estrutura facial vai ter influência. Se eu respiro bem pelo nariz ou não, vai ter influência. Aqui o sistema vestibular, se nós sentimos vertigens, se ouvimos menos de um ouvido em relação ao outro, porque imagina que eu ouço mais deste ouvido, então vou ter tendência para estar a falar com as pessoas com a cabeça ligeiramente rodada. A questão é as consequências que isso vai tendo a longo prazo eu estar constantemente com a cabeça rodada. Ou é alguma coisa relacionada com os olhos, de um olho não ter tanto controle nos movimentos, o que isso vai alterar na postura. É preciso de compreender todas estas coisas para, novamente, montando todo o universo que tu és, todo o universo daquilo que a pessoa traz, fazer nexo disto e perceber, ok, agarrando em todos estes fatores juntos contribuem diretamente para a tua dor nas costas, diretamente ou indiretamente. Então tem que se abordar tudo e perceber o que é mais importante fazer primeiro, o que é que podemos fazer. Okay? E esta complexidade é perceber isto que realmente tem incríveis resultados. E eu sei que a experiência tem incríveis resultados a tratar coisas crónicas. Porque as coisas são crónicas, porque há muita outra coisa crónica por trás que está a provocar o problema que tu estás a experienciar. Depois a última camada no meio disto é perceber, ok, então eu já percebi, tenho todo este mapa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para isto? Imagina dor emocional. Pessoas que não perdoam alguém, alguma coisa relacionada com o pai, relacionado com a mãe, e aquilo está ali entalado e precisa de conversar, precisa de resolver, precisa de dizer não aos pais, precisa de ser capaz de perdoar o pai por aquilo que o pai fez, mesmo que para algumas pessoas pensem, não, mas eu não preciso perdoar nada, está tudo bem, aconteceu o que aconteceu, já passou. Às vezes é mesmo necessário entrar entre nós e perceber que pode existir aqui ainda alguma ferida. E essa ferida é o que nós, para tentar compensar a dor que sentimos com ela, vamos comer e depois todo o efeito em cadeia cá com isso. Que há em relação a isso. Ok, em relação aos dentes, vamos ao ortodontista, vamos ver o que é que se passa com o encaixe dos dentes, o que é que podemos fazer, estrutura facial. Há muita coisa que se pode fazer depois de perceber verdadeiramente o que é que se passa. Então, novamente, se tens um problema crónico de costas, de coluna, na verdade vamos dizer de outra coisa qualquer na tua saúde, mas vamos focar nas tuas costas. Se tens um problema crónico nas tuas costas e ainda só foste ali à primeira, segunda camada, terceira camada e não conseguiste ultrapassar o problema ainda, vai mais fundo. Tens que ir mais fundo. Percebe melhor o que é que se passa. Vai pesquisar toda a tua vida, todos os hábitos de estilo de vida. Podes agarrar nestas informações muito simples que eu acabei de dar, exemplos simples que eu acabei de dar, e ver se isto faz sentido para ti. Porque é possível, provável, precisas de escamar, precisas de perfurar camadas mais profundas desta cebola que tu és, porque nós somos muito complexos. Ao mesmo tempo as coisas até poderiam ser simples, mas nós somos muito complexos. Então mergulha na complexidade que tu és para perceber o que é que se passa contigo. Okay? Não olhes só para exames como raio-x à procura da solução para o teu problema num raio-x. Okay? A solução do teu problema pode estar às vezes à distância de uma chamada para alguém que tu sabes que precisas de falar com ela, ou está à distância de uma coisa que tu sabes que há muito tempo que andas a evitar e que ainda não tiveste coragem de o fazer, ou que ainda não tiveste coragem de parar de fazer uma coisa que sabes que deves parar de fazer. Está à distância de seres honesto contigo mesmo e dizer eu sei que não devia comer estas coisas e isto não faz bem, porque é que eu continuo a comer isto? Acabar com isso, mandar
o que tiveres em casa para o lixo, dar a alguém e deixar de comprar isso, ser radical. E ser radical não no sentido de ser de radicalismo, mas ser radical no sentido de não, eu vou fazer o que eu preciso de fazer. Porque a maneira como tu tens vivido a tua vida até agora não está a funcionar, então tens que fazer alguma coisa diferente. Muda, muda, muda. A responsabilidade da tua saúde é acima de tudo tua, porque é quem tu és que te levou ao estágio em que tu estás neste momento. Mesmo que muitas outras pessoas tenham influência sobre ti. Os teus hábitos, as tuas escolhas, é tudo tua responsabilidade. A maneira como tu te sentes agora é tua responsabilidade. Por isso, assume esta responsabilidade e faz por mudar. Muda aquilo que te diz respeito, as coisas que são da tua responsabilidade. Como a tua saúde, as tuas escolhas, as horas a que te deitas, todas estas coisas. Ok? E depois, novamente, se for muito, muito difícil contrariar esta tendência para comer coisas que não deves ou para ter um devido comportamento que sabes que não deves, explora mais fundo e vê porque é que tens esses comportamentos. Ok? Isto não precisa de ser feito assim, mas precisa de ser feito. Então começa a explorar isto, começa a desenhar o mapa, começa a perceber okay, o que é que se passa comigo. E depois de fazer isto é muito mais fácil ter um sentido de direção muito mais claro para saber para onde ir, com quem falar, que tipo de especialista, que tipo de... Enfim, é muito mais fácil depois de fazer isso. Okay? Então, este é o meu desafio. Explora para ti mesmo, explora sozinho, vê o que é que se passa contigo na tua vida, olha para ti de uma forma holística, a nível de stress mental, emocional, físico, o tempo que dormes, estás hidratado ou não, como é que está a tua alimentação. Pensa nisto tudo, porque isto tudo tem um impacto enorme nas tuas costas e nesta dor crónica que tu tens tido dificuldade em superar. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal. Vem aí pelo menos um vídeo todas as semanas. Eu estou-me a organizar para isso. Para conseguir ajudar nesta situação que eu sei que normalmente a abordagem não costuma ser esta. Normalmente o que se fala costuma-se ficar aqui nos layers mais superficiais. Às vezes ficamos ali até ao terceiro, quarto layer, camada. Mas às vezes é preciso ir mesmo mais profundo nisto. Okay? Sem esoterismos, sem dizer que nada contra isto, mas sem dizer que dói o teu lado esquerdo por causa do teu lado masculino ou do feminino e sem estas coisas assim vagas. Não. Com pés na terra, pensar bem nas coisas, fazer sentido das coisas, ok? Não ser só uma coisa nova que nos estão a dizer e eu vou agora agarrar naquilo e tentar acreditar naquilo. Não. Perceber mesmo. Criar um mapa, perceber como é que as coisas estão correlacionadas. Okay? Ser honesto contigo mesmo. Precisas de honestidade acima de tudo. Por isso, novamente, gosto, mete um like, subscreve e obrigado.